Fala, pessoal. Fala, pessoal. Fala, pessoal. Fala, pessoal. Fala, pessoal. Beleza? No vídeo de hoje, nós vamos estar vendo sobre a semelhança de triângulos. Vamos ver o que caracteriza dois triângulos como semelhantes. Primeiramente, o que fazem dois triângulos serem semelhantes? Dois triângulos são semelhantes quando possuem os mesmos lados e ângulos ou lados proporcionais. Por exemplo, um triângulo equilátero, ele vai ter sempre os ângulos 60. Portanto, todos os triângulos equiláteros são proporcionais. Logo, todos eles são semelhantes. Dei aqui exemplos para vocês de dois triângulos semelhantes. Ambos deles são equiláteros, portanto, todos os lados têm o mesmo valor. Esse aqui está sendo um pouquinho tampado aqui, mas bem aqui está escrito o número 3, e no outro, como vocês podem ver, está escrito o número 6. O lado de um é o dobro do outro, então eles são proporcionais, uma proporção de 1 sobre 2 ou de 2 sobre 1, então eles têm uma proporção ali, então são semelhantes. Agora vamos ver casos de semelhança de triângulos. Quais são os casos que podem definir que dois triângulos sejam semelhantes? O primeiro caso é o caso AA, ou seja, caso ângulo-ângulo. Um caso em que dois ângulos do triângulo são idênticos. Logo, eles vão ser semelhantes, porque a soma dos ângulos de um triângulo é sempre 180. Então, por exemplo, se um tiver 50 o outro tiver 70, 50 mais 70 vai dar 120. Logo, o outro tem que ser obrigatoriamente 60. Então, já que os três ângulos vão ser iguais, então eles também vão ser proporcionais. Se eles estiverem, por exemplo, em posições diferentes, não vai importar muito, porque ainda vai ter uma semelhança entre eles. Caso ELAO, que é o lado, ângulo, lado, em que dois lados do triângulo são iguais ou proporcionais e um dos ângulos são iguais. Ou seja, por exemplo, vamos supor que tem um triângulo em que o lado mede 5, o outro lado mede 7 e tem um ângulo de 20. O outro tem um ângulo também de 20, um lado de 14 e um lado de 10. Os lados do triângulo são proporcionais, já estão dobrados. Ou seja, pode ter uma proporção ali de 2 sobre 1 ou de 1 sobre 2. Então, o outro lado também vai ter essa mesma... Então, o outro lado também tem que ter isso, e se não tiver, então não vão ser semelhantes. Mas se ele tiver essas características, ele vai ser semelhante. Temos o último caso, que é o caso do LLL, que é o caso do lado, lado, lado. Caso em que os três lados dos dois triângulos são equivalentes ou proporcionais. Ou seja, vamos usar o mesmo exemplo do 5 e do 7 e colocar o lado de 3. Logo, para que ele seja semelhante com o de 10 e de 14, o lado que antes era 3 agora tem que ser 6 para manter a proporção de 2 sobre 1 ou de 1 sobre 2. Por hoje é só, pessoal. É um videozinho bem rapidinho para explicar a vocês sobre semelhança de triângulos. Se você gostou, deixe o seu like e um comentário aí. Muito obrigado. Se você teve alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu vou responder. Muito obrigado, valeu, falou e tchau.